Olá, amados, bom dia! Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja reinando no seu coraçãozinho, mesmo em meio a esse momento de dificuldade que nós vivemos. Aqui é o pastor Romualdo, da Igreja Evangélica da Graça Plena. Estou falando diretamente aqui desse sítio maravilhoso da nossa irmã Solange, aqui em Unamá. Irmã Solange, a quem eu abençoo em nome de Jesus, que é uma mulher de Deus. Eu quero, irmãos, nesse momento, trazer uma palavra de Deus para o meu coração. Hoje pela manhã estava pedindo ao Senhor para me permitir meditar numa palavra e Ele me permitiu abrir a Bíblia aqui no livro de Esté, lá no Antigo Testamento, e me fez relembrar essa história linda de livramento de Deus para com o povo judeu. Não sei se todos já conhecem essa história. Quem não conhece, eu concito que procure ler, procure entender aquilo que Deus fez pelo seu povo lá naquela ocasião. O povo de Deus estava ainda em situação de cativeiro e quem reinava naquela ocasião era o rei Assuero. E houve um planejamento feito por parte de um homem chamado Amã, para destruir o povo judeu, o povo que representa Deus na face da terra. Então, foi um planejamento muito bem feito, onde todos os judeus seriam aniquilados, inclusive a rainha Esté, que Amã não sabia que era judia. Mas, irmãos, onde que nós queremos trazer a meditação para cada coração nesta hora? É que, independente do plano físico que foi feito por parte de Amã, aquele plano macabro, aquele plano maldoso, havia certamente por trás daquele plano físico um plano espiritual. Porque o povo judeu era o representante de Deus, ainda é o representante de Deus na face da terra. Então, se há uma tentativa de destruição, ela tem que vir antes de um planejamento executado no mundo espiritual. Por que eu estou falando isso? Porque a palavra de Deus, que eu gostaria agora que os irmãos me acompanhassem, aqui no livro, na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 6, versículo 10 até o 12, para a gente poder entender essa questão do mundo espiritual, diz assim a palavra: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestade, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Irmãos, olha o que o apóstolo Paulo fala aqui aos Efésios. Ele diz que a nossa luta, ela é primeiramente, ou unicamente, se pudermos dizer assim, contra os principados deste mundo, contra as hostes espirituais do mal nas regiões celestes, irmãos. Então, nós, como povo de Deus, representantes dele nesta terra, entendemos que a nossa luta, ela não é contra as pessoas, contra os governantes, mas é contra os principados, contra os demônios que atuam nas regiões celestes. Então, agora vamos imaginar aquele planejamento macabro feito por Amã contra o povo de Deus, lá em Suzã, lá na capital da Pérsia, no reino de Xerxes, ou de Assuero. Onde será que foi arquitetado antes de ser arquitetado por Amã aquele plano? Certamente no mundo espiritual, porque eles queriam destruir era quem? Era o povo representante do Senhor. E nós o que somos, irmãos? Somos o povo representante do Senhor. E a palavra diz que somos entregues à morte todo o dia. Então, queridos, não se enganem, existe planejamento no mundo espiritual para nos destruir, sim, e é todos os dias. E o que
a rainha Esté sugeriu ou determinou para o povo de Deus naquela ocasião para haver o livramento da parte de Deus? Ela determinou 3 dias ininterruptos de oração, de consagração ao Senhor. Para quê? Para que o Senhor viesse livrar o seu povo. E não foi exatamente isso que aconteceu? O Senhor não mudou a sorte do povo de Deus naquela ocasião, mas precisou que o povo se humilhasse, orasse e buscasse a face do Senhor. Irmãos, eu lembro também quando Daniel, que lá no cativeiro também, resolveu orar e buscar o Senhor para entender os seus propósitos, pedindo perdão ao Senhor pelo povo e pedindo resposta de Deus. Quando o anjo Gabriel conseguiu chegar até Daniel, depois de 21 dias Daniel orando, o que o anjo falou? Daniel, desde o primeiro dia que você colocou o teu coração para buscar ao Senhor, o Senhor me mandou trazer essa resposta. Porém, eu não consegui chegar logo porque o príncipe do reino da Pérsia me resistiu, me impediu de chegar até você. Foi necessário vir o arcanjo Miguel, um dos primeiros príncipes, para lutar contra esses principados da Pérsia e eu poder passar para te trazer essa resposta, Daniel. Irmãos, então vocês vejam aí a Bíblia nos mostrando uma luta no reino espiritual, nas regiões celestes, para poder a bênção chegar até o homem de Deus, o representante de Deus na terra. E conosco não é diferente, queridos. Nós vivemos numa batalha. O mundo espiritual vive todo o dia tentando nos tragar. O mundo espiritual vive todo o dia travando uma batalha contra as nossas vidas, porque nós somos o Israel espiritual. Nós somos o povo que representa Deus nesta terra. E como tal, nós precisamos buscar realmente. Nós vivemos um momento, irmãos, em que a perseguição está às portas. Nós vemos aí com essa crise do coronavírus, essa pandemia, os políticos, aproveitando-se dessa situação, determinaram esse confinamento, colocaram a proibição de aglomeração. Com isso, a igreja não pode se reunir fisicamente. Já vemos então, já que atingiu a igreja, o mundo espiritual arquitetando uma maneira de calar a igreja. Só que nós, como representantes de Deus, entendemos que não é somente no templo que nós devemos buscar o Senhor, orar ao Senhor. Nós podemos fazer em qualquer lugar, porque é em espírito e em verdade. Nós precisamos buscar ao Senhor, pedir a Ele livramento nessa situação, para que Ele venha entrar com providência em nossas vidas. Vemos aí que o nosso Brasil está numa situação difícil. Se continuar o comércio fechado, tudo da maneira que está, a renda, o dinheiro não circula, automaticamente o Brasil vai sentir. O Brasil sentindo, a igreja sente também. Então nós, como representantes de Deus, precisamos clamar ao Senhor, dobrar os nossos joelhos diante do Senhor em humilhação, pedindo perdão pelos pecados daqueles que nos governam, pedindo perdão por tudo aquilo que tem acontecido que não agrada ao Senhor, porque nós vivemos num contexto de idolatria, de heresia no seio da nossa nação. Pedir perdão ao Senhor, entregar o nosso país na mão do Senhor, para que o Senhor venha olhar do céu, como diz lá em 2 Crônica, no capítulo 14, ele olhe do céu e venha restaurar, perdoar os nossos pecados e sarar a nossa nação, irmãos. Nós, como representantes de Deus, temos essa missão. E eu concito aos irmãos, a cada um, para que nós nos coloquemos como atalaias, nos coloquemos como realmente representantes. A Bíblia diz que nós somos sacerdócio real, nós somos embaixadores do Senhor Jesus Cristo nesta terra. Façamos a nossa parte. E hoje, eu te convido, vamos orar, vamos clamar ao Senhor pela nossa nação, vamos aproveitar esse momento, vamos nos humilhar diante de Deus, para que Ele venha entrar com providência. Nós sabemos que até no sábado passado tivemos um propósito aí, o nosso relógio de oração de 7 dias ininterruptos.
Foi suficiente? Eu creio que não, irmãos. Porque a oração ela tem que ser sem cessar, como disse o apóstolo Paulo. Foi 7 dias de oração? Vamos continuar, vamos cada um no seu lar, determinar um momento para clamar ao Senhor pelo nosso Brasil, para clamar ao Senhor para restaurar nossa nação, para cuidar da sua igreja, porque Ele disse que não nos tiraria do mal, do mundo, mas que nos livraria do mal. Mas nós precisamos clamar, precisamos estar em contato com o nosso Senhor todos os dias, para que Ele venha executar aquilo que Ele planejou para as nossas vidas. Te convido a orar nesse momento. Amado Deus, em nome de Jesus, nós queremos te clamar nesse momento. Senhor, junto com a tua igreja, que nesse momento está assistindo esse vídeo, ouvindo a minha voz, nós unimos as nossas orações e clamamos pelo nosso Brasil, Senhor. Que o Senhor venha perdoar as falhas, os pecados dos nossos governantes e também da tua igreja, que em muitos momentos se acovarda, que em muitos momentos se omite. E que o Senhor venha nos purificar, venha nos restaurar, venha nos fortalecer para nós continuarmos sendo teu representante nesta terra, Senhor. Para que a tua mão poderosa venha sobre a nossa nação e venha sarar a nossa terra, Senhor. E que o Senhor venha livrar a tua igreja do mal e nos ajudar a ser teus representantes fiéis nesta terra. Senhor, isso é o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. E eu te peço, irmãos, não pare por aí, continue clamando. Assim o Espírito falou aos nossos corações. E que o grande amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus Cristo, que padeceu por nós naquela cruz, e a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com cada coração, todos aqueles que acreditam no Senhor e na vinda do Senhor Jesus. Digam comigo, amém. Glória a Deus.